Shalom a todos. Aqui quando o frio chega é rápido. Então, essa semana já tá começando o inverno, embora seja declarado inverno a partir de 21 de dezembro, mas no final de outubro o inverno já começa, ok? Tanto que eles já liberam para ligar os aquecedores de gás. Eu tô fora do Brasil, tá, gente? Talvez alguém não vai entender aí. Estou fora do Brasil. Eu vim aqui fazer essa live porque eu tenho mais contatos aqui. Continuo pedindo a vocês, se inscreva no meu YouTube. Eu acho que tá aí no começo do meu perfil, ok? Bíblia Diária Helena. Vocês vão ver lá minha foto. Por que eu tô pedindo isso? Para mim fazer live no YouTube, ok? Porque tem que ser acima de 1000 pessoas inscritas. E a honra e a glória seja do nosso Deus Todo-Poderoso, ok? É só clicar lá, onde tá inscrito, só clicar. Não paga nada, ok? E que Deus esteja comigo, porque eu amo anunciar a palavra dele, aleluia, glória a Deus, que ele me deu esse dom. Então, eu já tenho muitos anos de convertida, e eu já lia passagens da Nova Aliança, dos Evangelhos, já estava ali preparando meu coração, já queria, nem entendia. Gente, eu não sabia de nada. Eu só sabia que aqueles versículos, daqueles folhetinhos que falavam sobre Jesus, eu só sabia que eu gostava daqueles versículos, ok? Até a Igreja Católica eu conheci pouquíssimo, passei por todos aqueles negócios de batismo, consagração, crisma, tudo, eu passei por tudo isso, mas eu conhecia muito pouco, nem da Igreja Católica eu conhecia. Eu morei na Bahia, na roça, ok? Até os 15 anos, depois que eu vim para São Paulo. Em São Paulo, demorei mais 2 anos, depois que eu comecei a me interessar mais por Jesus e aprender a ler a Bíblia, ok? Então, quando eu tava virando de 17 para 18 anos, eu fazia um supletivo na época que era nos fundos de uma igreja batista. E tem toda a história na minha mente, graças a Deus, posso contar tudo. No Brooklyn, São Paulo. Eu sei até o nome da rua, mas isso não interessa. Ok? E aí, eles convidaram a gente para ir no dia 1º de maio de 1978 ali, que ia ter um programa especial de uns crentes que vinham do Rio de Janeiro, na Batista tradicional, ok? Aí eu fui lá, cheguei lá, acho que a igreja estava cheia, parece que eu fiquei em pé lá no final. Aí, na hora do apelo, eu falei assim, eu já aceitei Jesus. Eu já aceitei Jesus, aí eu não levantei a mão. Mas aí eles falaram assim, quem já aceitou Jesus e quer vir aqui receber um livro do Novo Testamento, vem aqui buscar. Aí eu fui, ok? E aí eu comecei a ler aquele livro, tava assim o título, o mais importante é o amor, o Novo Testamento. Eu comecei a ler ali o Evangelho, comecei pelo Evangelho de Mateus, que todo mundo começa pelo Evangelho de Mateus quando ganha o Novo Testamento, né? Mesmo porque eu não conhecia nada dos outros, elas não conheciam nem o que era Novo Testamento. Mas aí eu comecei ali a ler, eu já tinha ouvido, sim, o que era Novo Testamento, mas eu nunca tinha lido. Eu só conhecia alguns versículos, que eu pegava nos panfletos que a igreja dava, ok? E aí eu comecei a ler ali o livro de Mateus, e aquilo foi entrando dentro de mim, 1978, 1º de maio de 1978, fui na Igreja Batista do Brooklyn, São Paulo, recebi o Novo Testamento e comecei a ler.
Eu tava foi maio e julho eu fiz 18 anos. Então foi ainda um pouquinho antes de eu fazer 18 anos, ok? Aí eu comecei a ler o Evangelho de Mateus e eu me apaixonei por aquele evangelho. Então, não vou contar tudo, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Então, esse é o início da minha conversão, ok? Tem muita coisa ainda, muito, dá para escrever um livro. Mas era isso que eu queria dizer. Eu era da igreja batista tradicional. Elas pregam muito bem a salvação em Jesus de Nazaré. Mas eles não entram no âmbito espiritual, como está em Atos dos Apóstolos. Eles não entram. Ok? Eles têm umas explicações lá sobre esse assunto, só que eu me lembro que eu não me convencia com aquelas explicações que eles me davam. Ok? Não vou também falar aqui, mesmo porque... Eu só sei assim, que eu lia os evangelhos. Naquela época tinha uns programas... Os programas evangélicos naquela época era de 15 a 10 minutos, porque era muito caro. Eu me lembro que tinha um programa evangélico, parece que da Igreja Brasil para Cristo, que já era pentecostal, e aí eu notava que tinha alguma diferença entre a Igreja Batista e aquele programa que eu via da Igreja Brasil para Cristo, na época que eu me converti, era a maior que tinha em São Paulo, ok? Das brasileiras, ok? E eu me lembro que tinha vindo os missionários de fora e dava testemunho. Eu devo ter feito oração, eu devo ter pedido a presença do Espírito Santo. Eu não sei, gente. Eu só sei que eu me lembro que eu via alguns programas desse. E eu me lembro que eu ficava fazendo essas perguntas na igreja que eu ia, porque que algumas coisas eles não acreditavam. E aí eles davam aquelas explicações lá, não me convencia muito. Mas eu fiquei 7 anos, 7 nada, fiquei muito mais. Fiquei 7 anos na primeira igreja, depois eu fiquei mais outro tempo em outras igrejas. Pelo menos 15 anos eu passei, mais ou menos, não sei, 15 anos eu passei em igrejas tradicionais, ok? Pelo menos 15 anos. Se não foi 15, estava próximo, ok? Depois que eu fui conhecer a igreja pentecostal, que hoje é chamada de neopentecostal, ok? Então, qual a primeira igreja neopentecostal que eu conheci foi a Renascer em Cristo, que no começo, eu tinha medo de ouvir as pregações. Mas aí eu fui perdendo medo e fui ouvindo, frequentei um tempo, depois conheci outras pentecostais. Ok, isso aqui é só para explicar que até os 15 anos de convertida, eu era de igreja que não ensinava você a buscar a presença do Santo Espírito, não ensinava você a pedir os dons a Deus. Eu fui de igreja assim, ok? Só falar que você tinha que orar no nome de Jesus e que a fé ia resolver tudo. É só isso, ok? Mas Deus quer dar muito mais pra gente, viu? Amém, glória a Deus por eles. Mas Deus quer dar mais pra gente, ok? Então, depois de mais ou menos 15 anos que eu fui conhecer a igreja neopentecostal. Eu já falei. Agora, o livro de Atos, ele tá recheado de coisas sobrenaturais. O livro de Atos dos Apóstolos. Ele tá recheado de coisas sobrenaturais. Aleluia, glória a Deus. As cartas apostólicas, o livro do Apocalipse, os evangelhos, toda a nova aliança está recheada de coisas sobrenaturais. Aí tem gente que não crê. O que eu vou fazer? Paciência, eu quero crer. Ok, gente? E aí, dificilmente alguém vê um anjo hoje, dificilmente alguém fala com um anjo hoje, ok? E quando alguém fala que falou com um anjo, que o anjo falou, ainda muitos não vão acreditar em você. Pode ser da tua igreja, pode ser da tua família. Se você falar, olha, Deus mandou um anjo para falar comigo, ou então Deus me revelou algo em sonho, muitos não vão acreditar em você. Então, você já tem que estar preparado para isso, ok? Você tem que preparar para isso. Quais são as pessoas que normalmente vê anjo? Quais são as pessoas que normalmente vê o sobrenatural, vê o céu aberto, fala com Jesus,
vê o lado espiritual das trevas. Quais são as pessoas? Aquelas que mais jejuam e buscam a Deus com sinceridade, ok? Aquela que mais jejum, busca a face de Jesus, fala para Jesus aparecer para elas, fala que quer ver anjos. Então, essas pessoas, elas são a que mais tem experiências sobrenaturais, as que fazem mais jejum, andam em santidade e pede a Deus essas revelações, ok? Tem aquelas pessoas também que às vezes ela não está nem frequentando a igreja, às vezes ela nem fez jejum e Deus dá uma revelação para ela. Pode ter, pode, porque Deus é Deus, ok? Deus é Deus, ele pode dar revelação para quem não vai à igreja, para quem não é crente, quer dizer, não se declarou crente de um segmento. Nós temos hoje vários tipos de crentes que se diz seguir Jesus, ok? Então, nós temos hoje, primeiro, os crentes católicos, católicos apostólicos romano. A gente tem que explicar direitinho, gente, porque o problema não é a palavra apostólica e nem o problema não é a palavra católica. O problema, que não é problema, é só para eu explicar para vocês. A diferença é isso. A diferença está romano. Então, o que é católico romano? É toda a igreja que está ligada à igreja de Roma. Esse é um católico romano, ok? Mas tem outros tipos de católicos. Tem o católico ortodoxo que não está ligado com a igreja de Roma. Aí lá os de Roma vão dizer que protestante está errado, que cristão ortodoxo está errado, porque todo mundo tem que ficar lá embaixo daquele X, que eu não vou nem falar o nome aqui. Mas eu fico com a Bíblia. Ok? E também recomendo vocês a conhecer a Bíblia. Então, nesse segmento, igreja católica romana. Romana é uma coisa, ok? Igreja católica ortodoxa é outra igreja católica, não é a mesma. Aí depois surgiu um grupo chamado anglicanos, que também ainda está muito ali ligado à católica ortodoxa. Depois surgiu os luteranos, que também ainda tem muita coisa da igreja católica, porque ao longo do tempo que as pessoas foram desvinculando de algumas coisas, ok? Então, depois, em geral, todos os crentes ficaram com o nome de protestantes e também de evangélicos. Então, hoje em dia, a maioria dos crentes é conhecido como evangélicos, ok? Só para me explicar para vocês. Mas hoje em dia nós já temos os cristãos católicos, dos dois segmentos, do romano, do católico, do ortodoxo. Nós já temos igrejas católicas brasileiras que nasceu no Brasil, que saiu da outra. Temos já a igreja católica brasileira, que não está mais ligada à de Roma. Nós temos no Brasil todas as outras igrejas. Da minha época era pouquíssima, porque eu já tenho 45 anos que eu levantei a mão e falei, criar Jesus. Quer dizer, eu nem levantei a mão como eu disse. Eu fui numa igreja, mas eu já sentia que eu já tinha aceitado Jesus. Eu fui lá pegar o Novo Testamento e foi o Novo Testamento que trouxe mudança na minha vida, ok? Lendo o Evangelho de Mateus. E aí, voltando ao sobrenatural. Então, hoje tem um crente, a maioria é chamada de crente evangélico. A maioria é chamada de crente evangélico. Tem Hoje em dia nós já temos crentes que chamam de messiânicos, ok? Eles só traduziu a palavra cristão, porque você pode traduzir do hebraico e falar o Messias. Cristo é do grego, Messias é do hebraico, do aramaico. Na realidade é aramaico, porque naquela época se usava mais aramaico, viu, gente? Hebraico é hoje. É que o hebraico adotou algumas palavras do aramaico, ok? Então, a tradução para Messias do hebraico é Messias. E pro grego é Cristo. E a todas as nações conhecem como Cristo. Todas as outras línguas conhecem como Cristo. Sabe que também Messias também é a mesma coisa, mas normalmente todo mundo fala Cristo, ok? Então hoje nós temos evangélicos em grande número no Brasil
Temos os messiânicos, que eu já disse, porque eles não usam a palavra cristão, eles usam a palavra Messias, porque vem do hebraico, então fica messiânicos, por isso. E eles têm alguns costumes lá, que eles querem voltar a praticar algumas coisas do judaísmo. Eu não vou entrar nessa questão aqui, que meu objetivo não é falar isso. E nós temos também o grupo dos nazarenos. De todos os nazarenos que tem no Brasil, eu só sigo o Tzadok Bendera. Só escuto as lives. Quando ele faz, eu amo as lives que ele faz no sábado. Ele é do Rio de Janeiro. Todos os nazarenos, eu gosto de ver Tzadok Bendera pregar. Os messiânicos eu não estou seguindo nenhum. O judaísmo nazareno também é messiânico, mas ele é um grupo separado dos outros messiânicos. Eles é nazareno, eles seriam... Eles falam judaísmo nazareno, o outro fala judaísmo messiânico, mas o nazareno também é messiânico, de uma certa forma é messiânico, mas eles usam mais a palavra nazareno e é separado do judaísmo messiânico. Eu prefiro, de todos eles, de todos eles eu só sigo Tzadok Bendera, que é do Rio de Janeiro. Os outros nem eu sigo, porque senão, gente, é muita confusão na minha cabeça. É muita coisa na minha cabeça, eu não dou conta, gente. Mas eu quero voltar a falar, né? Os grupos que tem hoje no Brasil, evangélicos, de várias denominações, várias igrejas diferentes, congregação, eu não vou também, é muito grande, não vou falar. Mas evangélicos, messiânicos, judaísmo messiânico, judaísmo nazareno. Mas de todos esses, eu falei para vocês que eu já vi alguns, já segui um tempo os messiânicos, mas eu preferi ficar com os ensinos de Tzadok Bendera, para mim aprender, eu não fico pregando o que ele ensina, é para mim aprender coisas do hebraico, que por exemplo eu não sei, ok? Eu gosto de pregar a Bíblia, todo esse conhecimento que eu tenho de pastores, de teólogos, tem teólogos também que eu sigo, cristãos, tem teólogos cristãos, teólogos evangélicos que eu sigo. Se eu perceber que ele é sincero, que ele não está fazendo aquilo para ficar rico, nem para ganhar dinheiro, eu sigo eles também. Não tenho complexo com isso, não. Eu sigo teólogos evangélicos, cristãos, que eu sei que realmente tem sinceridade diante de Deus, e realmente ama Jesus, ok? Então, já expliquei os grupos que tem no Brasil. E agora, vamos voltar para o sobrenatural que Jesus nos deu de presente através do Santo Espírito. Lá em Atos 2, quando ali inicia aquilo que Jesus já tinha falado para Pedro. Ok? O que o Senhor Jesus tinha falado para Pedro? Todo mundo sabe. Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Gente, quanto mais eu arrumo aqui, mais pior. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ok? É assim que está escrito nos evangelhos. A pedra principal, a maior, que sustenta todo o prédio, que é a angular da esquina, é Jesus de Nazaré, ok? E Pedro era ali uma das colunas, quer dizer, uma das colunas, não só uma das colunas da igreja do primeiro século, mas também era o líder dos outros, ok? Jesus escolheu Pedro, e aqui não vou discutir isso. E Pedro não é papa, e papa não é Pedro. Não confunda uma coisa com a outra. Desde já vou avisando. Eu sei que muita gente vai ser contra mim. É só você olhar as qualidades de Pedro e olhar as qualidades de papa para você ver se é a mesma coisa. Não é. Tem nada a ver. Mas, até hoje, aquela igreja lá dizem que eles são a mãe e que todo mundo tem que obedecer o que eles pregam. Eu fico com a Bíblia, de novo tô falando. Gente, aqui eu não me prendo a igreja nenhuma. A minha doutrina base é a Bíblia. Deus fala comigo através da Bíblia. Deus pode falar também comigo de outras formas, mas principalmente da Bíblia, ok? E aí, a igreja de Atos, ela tá cheia de revelação de anjos. Só que hoje em dia, como eu falei no início, quando você vai falar que havia um anjo, muitas pessoas não vão crer em você, vai dizer que você ficou doido. Crentes, eu tô falando de crentes, pessoas crentes não creem que você viu um anjo. Pessoas crentes evangélicas não creem que você viu um anjo. Pessoas crentes evangélicas que estão ligadas só com a ciência do mundo. Só acreditam no que a ciência do mundo fala.
Então, não perca tempo com esse tipo de evangelho que só crê no que vê. Esse é aquele que só crê no que vê, só crê no que a ciência prova. Eles não creem no sobrenatural de Deus. Então, esses aí eu já não sigo mais. Ok? Vamos lá, na graça de Deus Pai. Inclusive, esse Tizadel Pender que eu falei, que eu sigo, que é o único Nazareno que eu sigo, ele crê muito no sobrenatural. Porque existe, gente, faz parte. A primeira igreja, ela já começou no sobrenatural. A igreja de Cristo Jesus. Agora vem o judaísmo messiânico. Não, que a igreja começou lá no deserto. Gente, ali é outra história. Ali era o povo de Israel. A igreja de Jesus de Nazaré, ela começa com a descida do Espírito Santo. Creia quem quiser, eu creio sim. Pronto, eu não vou discutir isso. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver as aparições de anjo que tinha no... Outro dia eu posso falar sobre os outros dons também, mas hoje vamos falar só sobre os anjos que aparecia no livro de Atos. Porque hoje em dia o pessoal tem medo de anjo. Se você fala que viu um anjo, conversou com um anjo, ri da sua cara. E sendo que toda pessoa que jejuma, que ora, se consagra, tem santidade, vê anjos, vê o lado espiritual, tanto do bem quanto do mal. Porque o do mal também é revelado para você saber o perigo que tá te rodando. Que eu já falei, Senhor, eu só quero ver do lado do bem, eu quero ver do lado do mal, não. Mas às vezes Deus não mostra visivelmente, que ele sabe que a gente nem aguenta, mas às vezes Deus mostra de outras formas, em sonhos, ok, gente? Vamos lá. Vamos lá. O mal você vê com os próprios olhos assim carnais, você pode ver as pessoas aí no mundo, o mal que elas estão fazendo. Então, gente, se não é de Deus, é do mal. Só existe dois reinos. Se não é de Deus, é do mal. Às vezes a coisa não é nem ruim, mas é anti-Jesus, é do mal. Porque é do mal também. Que nega o filho, nega o pai, a Bíblia diz. Então vamos lá. Atos 1:10. Hoje nós vamos falar sobre anjos. Atos 1:10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois anjos. Dois varões. Às vezes o pessoal vai colocar ali a tradição anjos, veio colocar varão. Por que colocou varão? Porque apareceu com a aparência de um anjo. Não, os anjos apareceu com a aparência de um homem. Por isso eles colocam dois varões, ok? E normalmente os anjos aparecem com a aparência de um homem. Mas não é sempre igual, mesmo um homem. Eles podem aparecer com uma aparência de um homem brasileiro ou pode aparecer com uma aparência de um anjo chinês, por exemplo, ok? Porque o anjo, ele tá ali naquela imagem aparecendo para o povo que vai entender ele, ok? Por isso que a gente não pode ficar preso nessas coisas. Assim, ai, todo mundo tem que ver igual. Não, gente, não todo mundo vai ver igual, não. Para com isso. Então, aqui, eles viram aqui, Atos 1:10. Eu não falei a referência, né? Tô começando de Atos 1:10. Aliás, eu peguei aqui quem viu anjos do livro de Atos, porque nós sabemos que nos evangelhos também tem, mas eu tô falando aqui da igreja. Os anjos que apareciam para a igreja, que hoje muita gente não crê que aparece. Vamos lá, Atos 1:10. Então fala, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco. Ok? Normalmente eles vêm de branco. Pode aparecer com outras vestimentas também, viu, gente? Mas esses vieram de branco. Atos 5:19. Atos 5:19, ok? Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, disse, aí continua. Aí depois você continua, porque eu só peguei a referência. Depois você continua lá no capítulo 19 de Atos. Capítulo 19 não, capítulo 5. Depois você lê o capítulo 5 de Atos, do versículo 19 para frente, que você vai ver a história toda do anjo, tá? Aqui é só para falar que o anjo apareceu. Okay? Não é um estudo do livro. Aqui é só para dizer que anjo apareceu, ok? Então, apareceu também aqui em 5:19, apareceu de Atos, apareceu
na cadeia e abriu as portas e tirou eles para fora, ok? Se quiser continuar a ver a história, você vai lá ver Atos 5. Aqui seria Lucas. Esse de Lucas... Não, mas Lucas é aquele anjo que veio para falar do nascimento de Jesus de Nazaré, ok? Eu copiei aqui, mas na realidade... Ficou copiado, mas na realidade... Eu nem ia falar sobre... Na realidade, eu nem ia falar sobre esses anjos do evangelho, não, viu, gente? Tem que ver aqui, acho que eu copiei e veio junto. Eu tô falando sobre os anjos da igreja já, que aparecia na época da igreja já. Porque as pessoas acham que os anjos só apareciam na época de Cristo. Muito enganados. Vamos lá. Atos 8, 26. Atos 8, 26 agora, ok? Conceitos do versículo... ok. Falou a Filipe dizendo... Atos 8, 26. Falou a Filipe dizendo... Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Gaza, essa mesma Gaza de agora, ela tá lá na Bíblia. Ela é antiga, Gaza é antiga, viu? Olha aí. Vai para a banda do sul, ao caminho que desce para Gaza, que está deserta. E vai ficar deserta. Eu não vou discutir isso aqui não, mas naquela época ela estava deserta e ela vai ficar deserta de novo, porque tem profecias sobre Gaza no livro de Amós, se quiser ler lá. Vamos aqui. De novo. Nossa, copiaram tantos versículos aqui que eu não... É que na hora que você... Quando você vai copiar coisa Quando a gente vai copiar coisa de internet, você quer copiar um versículo, só vê um monte. Então, aqui, ó. Então, ó, o ato 8, 26 fala do anjo que falou para Filipe descer para Gaza, ok? De Jerusalém e para Gaza. Então, Deus já estava preocupado com Gaza desde aquela época. Atos 10, 3. Atos 10, 3. 3. Ok? Esses quase a hora nona do dia viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual fixando os olhos nele e muito atemorizado, diz, que é, Senhor? Quando as pessoas, normalmente as pessoas veem um anjo, às vezes elas ficam assim meio confusas, elas não sabem se é o anjo, se é Jesus, ok? E se aparecer um anjo do mal, como é que eu faço? Se você tiver dúvida que é anjo do mal, você tem que fazer umas perguntas sobre Jesus para aquele anjo, ok? A primeira coisa é se ele confessa que Jesus Adonai Elohim veio em carne na terra, ok? Que Jesus é Deus encarnado. Então, a primeira coisa é perguntar se Jesus Adonai Elohim veio em carne na terra. Essa é a primeira coisa. Se ele negar, ele não é um anjo de Deus, ok? E disse-lhes as tuas orações, subiu aqui, ele apareceu, falou Cornélio, o anjo, falou, olha as tuas orações, eu vim porque as tuas orações subiu. Nós temos também aqui, que não vê a referência, mas Pedro também teve aquela visão, né? Mas Pedro teve a visão que Cornélio ia enviar a gente a Pedro, ok? A visão de Pedro do lençol com os animais. Ok, mas aqui eu tô falando de Cornélio, que teve a visão, que viu um anjo. Ele chamou até o anjo de Senhor, ficou trêmulo, porque é muito forte ter essas visões, por isso que muita gente não quer, muita gente tem medo, e fala que não existe. Agora, você ter medo, não querer, ok, tudo bem, mas você falar que não existe é a ignorância muito grande. Não conhece a Bíblia, ok? Agora vamos lá, Atos 27, 23. Conceitos do versículo. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo, ok? Em Atos 27, uma pessoa, não está o nome da pessoa aqui que falou, teria que ler todo o texto. Como eu peguei só a referência, depois você pode ler Atos 27, que você vai ver, do 23 diante, você vai ver quem está falando que essa noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, ok?
Agora no Apocalipse, vamos aqui no Apocalipse, entrar em Apocalipse. Revelação, Apocalipse é revelação que Deus deu para mostrar ao seu servo, ok? As coisas que em breve iria acontecer. Pelo seu anjo, e o enviou, as notificou a João, ok? Então, veio para avisar para João, ok? Um anjo. Depois aqui Apocalipse 1:20, aqui só peguei a referência do Apocalipse, capítulo 1 só, mas o Apocalipse todo, você vai ver coisas sobrenaturais ali, ok? Então, aqui no 1:20, fala assim, o mistério das 7 estrelas que viste na destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, a pessoa que ela não crê na aparição de anjos, que ela não crê que tem um anjo para cuidar da igreja, anjo mesmo, gente, não é o pastor. Não, o pastor é o anjo da igreja. Não, gente. Só o pastor não dá conta de cuidar de uma igreja. Se fosse só o pastor, o diabo vinha e destruía a igreja, gente. Tem que ter um anjo, a igreja ela tem que ter um anjo. Aliás, todos nós precisamos de anjos do Senhor do nosso lado. Todos nós. Se o crente não tiver ajuda de anjos, mesmo que ele não está vendo, mas se ele não tiver ali um anjo para dar força, quando ele sai para pregar a palavra de Deus, o inimigo destrói. Então, Deus envia anjos. A Bíblia fala, tem lá em Hebreus, que eu não peguei tantas referências que tem ali, que os anjos é para servir aqueles que iam de herdar a salvação, ok? Não precisa ter medo, não precisa ter medo, não precisa, não pensa que, será que tem anjo assim, bastante, tanta gente no mundo? Nós não temos ideia de quantos anjos existem, ok? E os anjos, eles têm hierarquia, tem os mais baixos, outros mais altos em posição. Tem aqueles que só vêm para trazer a mensagem, e tem aqueles que vêm para guerrear, ok? Mas nós não podemos ficar pedindo coisa para anjo. Se você quer pedir que Deus envie um anjo, você pede para Deus. Senhor, envia Miguel, que é o anjo mais poderoso de guerra. Você tem que pedir para Deus. Você não tem que falar, Miguel, vem aqui. Porque você falar, Miguel, vem aqui. No seu nome, você está chamando Miguel no seu nome. Vem aqui, Miguel. Eu estou te ordenando, Miguel. Sabe qual Miguel vai aparecer? Do Reino das Trevas. Lá também tem anjos parecido com Miguel. Aliás, os anjos das trevas todos, porque Deus criava assim uma equipe de anjos muito grande, eles eram todos iguais, então 1/3 deles caíram. Então vai ter anjo nas trevas que era anjo de luz, como os anjos de Deus hoje estão na luz, só que eles estão nas trevas, mas eles ainda aparecem às pessoas e eles ainda mentem para as pessoas, e tem seres humanos que usa eles para ficar rico. Ok? O ser humano, depois que comeu o fruto, ficou tão, como se diz, a alma dele mudou, o corpo dele mudou, e ele já tem um mal por causa daquele fruto que ele comeu. Todo ser humano já tem um mal por causa do fruto que Adão e Eva comeu. Ok? Todo ser humano já tem. Mas quando você vai para o lado do bem, busca Deus, se enche de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, esse mal ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Agora, quando você vai para o lado do mal, que é a ajuda do mal, junta mais o mal que você já tem do fruto que comeu, mas aquele mal de lá, das trevas, aí o negócio fica terrível, fica tenebroso, que é o que você está vendo aí nessas guerras, ok? Junta o mal que o ser humano já tem, que o ser humano também tem o mal, tá escrito lá na Bíblia, em Gênesis, só vocês lerem. Por isso que eles falam assim, não fica falando que tudo é o diabo ajuda, o diabo dá ideia, mas o ser humano é que decide, mesmo que ele não é crente. O ser humano é que decide se ele vai seguir o diabo ou não. O ser humano é que decide se ele vai seguir a Deus ou não. O ser humano é que decide se vai seguir a luz ou vai seguir as trevas, ok? Então,
O diabo vai ajudar a fazer o mal, mas é o ser humano que também já tem um mal dentro de si, que não é o mesmo, não é o mesmo mal. O que é? A Bíblia fala que Deus criou o mal pro dia da calamidade. Mas aí não tá falando de Rassatã. Aí tá falando do mal mesmo, um poder do mal. Ok? E aqueles anjos preferiram o poder do mal. Por isso que eles ficaram com o mal. E aqueles que preferiram ficar com o poder do bem, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, aqueles anjos ficaram com Deus lá, que são dividiram em 3 grupos, anjos. Todos os anjos, de todas as patentes, da mais baixa hierarquia ao mais alto posto, mais alto, ok? E no céu tem posição, mais baixa e mais alta, ok? Inclusive para os seres humanos também, porque vai ser conforme o que você fizer na Terra. E os anjos, eles também têm as posição. Então, 1/3 de todos esses anjos, tudo junto misturado, dos grandão, dos pequenos, dos de menor poder, dos maior poder, todos esses anjos divididos em 3 grupos. Um grupo foi com Rassatã, com as trevas. E 2 ficou com Deus. São os mesmos anjos. A diferença está que um está seguindo a luz e os outros estão seguindo as trevas. Por isso que é fácil de enganar o ser humano. Chega falando, eu sou Miguel. O pessoal pensa que mas é um anjo da patente de Miguel, como era do grupo que tinha Miguel. Vem outro anjo e fala, eu sou Gabriel. Era um anjo que era do grupo que tinha Gabriel. E aí por diante. Por isso que você... Agora, se você está buscando a Deus com sinceridade, buscando a presença do Espírito Santo, buscando a Deus, está jejuando, está lendo a Bíblia, está confessando no nome de Jesus, Deus não vai mandar demônio para você. E se Jesus for permitir que você veja alguma coisa do mal, o Senhor Jesus vai falar para você, olha, você vai ver tal coisa ali por algum motivo. Deus não deixa a gente, o filho dele, passar por nada das trevas se não tiver algum motivo. E ele vai estar do nosso lado, vai estar dando toda a força a nós. Ok? Então, eu vejo muita gente por aí, inclusive muita idolatria com anjo, com arcanjo, que não é nem anjo, é arcanjo Miguel, muita idolatria, coloca lá um quadro na parede, a ele que me ajuda, ele que me ajuda. Primeiro que a Bíblia é contra idolatria a imagens, a primeira coisa é essa. A Bíblia já é contra idolatria contra imagens. E segundo, que eu não posso conversar direto com nenhum anjo. Se eu estou conversando direto com um anjo, não estou tendo Jesus como intermediário, não estou tendo o Espírito Santo como intermediário, não estou tendo Deus que dá ordem. O Senhor Jesus dá ordem. Deus dá ordem ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus dá ordem aos anjos. Se eu não estou através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os anjos das trevas vão aparecer, porque a Bíblia fala, se possível, que eles iam imitar anjo de luz. Então, muitas pessoas estão tendo experiências com as trevas, com os anjos das trevas, e está achando que é de Deus. Então, como é que você vai saber? Dependendo do que aquele anjo fala, tem que concordar que Jesus, que Deus veio em carne e habitou entre nós. Uma das coisas é essa, tem que confessar. Se não confessar que Deus veio através de Jesus encarna e habitou entre nós, já é das trevas. As pessoas que elas negam que Deus tem um filho, elas negam que Deus tem um filho. Por mais boazinha que ela seja, elas negam que Deus tem um filho, o anjo das trevas já está do lado delas. Porque o anjo das trevas quer que as pessoas acreditem nisso, que Deus não tem filho. Ok? Mas além dele ter o filho Jesus de Nazaré, através do filho Jesus de Nazaré, todos nós nos tornamos filhos de Deus também, ok? Eu vejo assim que tem muitas pessoas que elas não dão valor pro cristianismo, não dão valor não estou falando cristianismo religião, estou falando cristianismo bíblico, os evangelhos, os escritos apostólicos. Tem gente que não dá valor, tem gente que não lê e sai por aí ouvindo outras histórias de pessoas que nem sequer crê em Jesus. Para com isso, se liberta. Você vai perder a tua liberdade em Cristo. Cristo nos dá liberdade. A Bíblia fala, para a liberdade ele nos chamou. Então você é cristão, seu compromisso é com Jesus de Nazaré.
Não é com rabino ABC, não é se o pastor, o profeta, o papa, o padre tá fora da Bíblia, você não tem obrigação de obedecer eles se eles estão fora da Bíblia. Você tem que dar, você tem que conhecer, por isso você precisa conhecer a Bíblia. Porque como é que você vai saber se você está fora da Bíblia se você não lê a Bíblia? Tem muitos falsos profetas no mundo, através de rabinos, através de papas, através de padres, através de pastores, através de profetas X. Tem muitos falsos no mundo, muito mesmo. Muitos. Muito. De vez em quando você fica aí sabendo que uma pastora caiu no adultério, que um pastor caiu no adultério, ou que estava roubando a igreja, ou que... É porque ele já não estava com Jesus. Porque aquelas pessoas já não estavam com Jesus. Não foi Jesus que chamou elas para o ministério. Muitas pessoas vão para o ministério como um meio de ganhar dinheiro. Ai, gente, tá complicado aqui meu cabelo. Isso aqui é uma meia touca, não é nem a touca inteira. Touca inteira eu só uso quando tá muito frio mesmo. Ai, deixa eu parar aqui, fica tremendo a imagem, né? Okay? Então é isso, ok? Cuidado. Aqui, gente, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não. Você pode encontrar rabinos, pode encontrar pastores, pode encontrar papas, padres, pastores, profeta, cristão, isso e aquilo, que não está com o Espírito Santo de Deus. Pode encontrar, ok? Então, por isso que a gente precisa conhecer os evangelhos e os escritos apostólicos e também os profetas bíblicos. Porque aí você vai ver que quando você conhece as revelações do Apocalipse, dos evangelhos, dos profetas bíblicos, quando alguém trazer uma revelação, você vai lembrar, olha, aquele texto bíblico fala isso. E aí você vai ver o sentido, qual é o objetivo. As revelações é para edificação da igreja, ok? Então você vai ver se aquela revelação está sendo para edificação da igreja ou se aquela pessoa está usando aquela revelação para ficar rico. Aí também já toma cuidado. Tome cuidado com todo mundo que só te dá uma palavra de profecia depois que você faz uma oferta. Tome cuidado, porque a nossa oferta que a gente apresenta diante de Deus, eu não estou falando que você não deve dar oferta na igreja. Dá oferta na igreja, dá dízimo, não sou contra não. Mas se uma pessoa diz que é profeta de Deus, primeiro você tem que dar uma oferta para ele, para depois ele te dar uma profecia, cuidado. Cuidado. Tem muita gente usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. Cuidado. Não brinque com as coisas de Deus, porque essas pessoas vão pro inferno, pro lago de fogo. É sério, ok? Deus dá sim. Tem os de Deus. Você vai analisando a vida da pessoa. Até pela internet eu consigo, Deus me dá um discernimento, às vezes, até pela internet a pessoa começa a falar, aí eu começo a lembrar assim da Bíblia, começo a lembrar da Bíblia, aí começo... Aí se eu cismar com aquela coisa que ele falou ali, não é de Deus, ou ele fez a interpretação errada da Bíblia, se eu cismar, eu já paro, não continuo seguindo. Porque, primeiramente, os evangelhos, nós somos cristãos, nós temos que dar conta a Jesus de Nazaré, ok? Se preocupe com ele. E vê se as pessoas que você segue também estão ligadas a ele. É isso, vou parar por aqui, hoje era só para falar para isso, que daqui para frente as perseguições vão aumentar, as perseguições vão aumentar daqui para frente, isso é bíblico, está no Apocalipse, as trevas estão atacando de todo lado, mas Deus está enviando seus anjos para nos ajudar. Então, se você crer no Deus de Israel, que não é só de Israel, na realidade ele é de todas as nações, ok? Mas ficou com o nome de Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, ok? Mas é o único Deus que existe, criador de todas as coisas, e ele é dono de todas as nações, ok? Então, Jesus de Nazaré é quem recebeu todo o poder do Pai, todo o poder. Então, fique em Jesus de Nazaré. Siga o que ele falou para você. Que é tudo aquilo que ele falou lá no passado ficou para nós que cremos nele, ok? O evangelho foi pregado para o povo dele, mas a Bíblia mesmo fala lá em João que por eles, a maioria deles ter rejeitado, Deus falou para ir pregar para os gentios e levantou o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Você também precisa conhecer o livro de Atos
e conheça as escritas do apóstolo Paulo, porque ele nos instrui como gentio, como nós devemos ser. Ele sim é o nosso rabino abaixo de Jesus. O nosso principal rabino é Jesus de Nazaré. Nosso principal rabino é Jesus de Nazaré. Abaixo de Jesus de Nazaré, apóstolo Paulo. Ok? Pai, shalom até qualquer hora. Apóstolo Paulo, não é Maria. Maria não é apóstola. Maria, mãe, foi a mulher que recebeu o dom de ter Jesus. Mas ela não é apóstola. Jesus escolheu homens, que é os 12 homens que seguiam ele. Depois teve o Judas que saiu fora. Depois eles voltaram e pegaram mais um. E depois veio o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo que o próprio Senhor Jesus enviou. Porque para ser apóstolo tem que ver Jesus. Se você conhece alguém que diz que é apóstolo e nunca viu Jesus, mas onde Paulo viu Jesus? Quando ele ficou cego e caiu no chão. Quando ia matar crente. Ficou cego e caiu no chão, ele viu Jesus ali. E tem que ser uma evidência muito grande do que ele é ver Jesus. Não é assim, chegar, eu vi Jesus. Não, gente. As coisas de Deus não se brinca. É coisa séria. Ok? Então, hoje em dia todo mundo é apóstolo. Mas já viu Jesus? Já recebeu ordens diretas de Jesus? O apóstolo, uma das qualidades do apóstolo é que ele tinha que ver Jesus. Ok? Ficam todos na paz, na shalom. Tchau, tchau.